O livro da confiança. Capítulo 4. 1. A providência que alimenta o passarinho no galho cuida do nosso corpo. Que é, no entanto, este corpo de miséria? Uma criatura frágil, um condenado à morte e destinado aos vermes. Na louca corrida da vida, pensamos todos caminhar para os negócios ou para os prazeres. Cada passo dado nos aproxima do fim. Arrastamos nós mesmos, o nosso cadáver, para a beira do túmulo. Se Deus assim se ocupa de corpos perecíveis, com que solicitude não velará pelas almas imortais? Prepara-lhes tesouros de graças, cuja riqueza sobrepuja tudo o que podemos imaginar. Manda-lhes socorros superabundantes para a sua santificação e salvação. Esses meios de santificação, que a fé põe a nosso dispor, não serão aqui estudados. Quero falar simplesmente às almas inquietas que se encontram por toda parte. Mostrar-lhes, com o Evangelho na mão, a inanidade dos seus temores. Nem a gravidade de suas faltas, nem a multiplicidade de suas reincidências no erro as deve abater. Pelo contrário, quanto mais sentirem o peso da própria miséria, tanto mais deverão apoiar-se em Deus. Não percam a confiança. Seja qual for o horror de seu estado, mesmo que tenham levado longamente vida desregrada, com o socorro da graça, poderão converter-se e ser elevadas a uma alta perfeição. A misericórdia de nosso Senhor é infinita. Nada a cansa, nem mesmo faltas que nos parecem a nós as mais degradantes e criminosas. Durante sua vida mortal, o Mestre acolhia os pecadores com bondade verdadeiramente divina. Nunca lhes recusou o perdão. Impelida pelo ardor do seu arrependimento, sem preocupar-se com as convenções mundanas, Maria Madalena entra na sala do festim. Prosterna-se aos pés de Jesus. Inunda-os de lágrimas. Simão, o fariseu, contempla essa cena com ar irônico. Indigna-se intimamente. Fosse este homem profeta, pensa, e saberia bem o que vale essa mulher. Enxotá-la-ia com desprezo. Mas o Salvador não a enxota. Aceita-lhe os suspiros, o pranto, todos os sinais sensíveis da humilde contrição. Purifica-a de suas máculas e acumula de dons sobrenaturais. E o coração sagrado transborda de imensa alegria, enquanto que no alto, no reino de seu Pai, os anjos vibram de júbilo e louvor. Perdida estava uma alma, e ei-la achada. Era morta essa alma, e ei-la de novo restituída à verdadeira vida. O Mestre não se contenta de receber com doçura os pobres pecadores. Chega ao ponto de tomar-lhes a defesa. E não é essa, de resto, a sua missão? Não se constitui ele o nosso advogado? Trazem-lhe um dia à presença uma desgraçada, surpreendida em ato flagrante de seu pecado. A dura lei de Moisés a condena formalmente. A culpada deve morrer no lenho suplício da lapidação. Os escribas e fariseus, no entanto, esperam impacientes a sentença do Salvador. Se perdoar os inimigos, o censurarão para desprezar as tradições de Israel. Que fará ele? Uma só palavra cairá de seus lábios, e esta palavra bastará para confundir os fariseus orgulhosos e salvar a pecadora. Aquele que dentre vós, que for sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Resposta cheia de sabedoria e misericórdia. Ouvindo-a, esses homens arrogantes enrubescem de vergonha. Retiram-se confusos, uns após outros. Os velhos são os primeiros a fugir. E Jesus ficou só com a mulher. Onde estão os teus acusadores? Pergunta.
ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus prossegue: eu também não te condenarei. Vai e de futuro não peques mais. Quando vêm a ele os pecadores, Jesus lança-se ao seu encontro. Como o pai do pródigo, espera a volta do ingrato. Como bom pastor, procura a ovelhinha tresmelhada, e quando a encontra, carrega-a sobre os ombros divinos e a restitui ensanguentada ao redil. Ele não lhe magoará as feridas? Delas tratará como bom samaritano, com o vinho e o óleo simbólicos. Derramará sobre suas chagas o bálsamo da penitência e, para fortificá-la, a fará beber de seu cálice eucarístico. Almas culpadas, não tenhais medo do Salvador. Foi para vós especialmente que ele desceu à terra. Não renoveis nunca o grito de desespero de Caim. Meu crime é grande demais para que eu dele possa obter perdão. Como isso seria desconhecer o coração de Jesus? Jesus purificou Madalena e perdoou a tríplice negação de Pedro. Abriu o céu para o bom ladrão. Em verdade, asseguro-vos, se Judas tivesse ido a ele após o crime, nosso Senhor o teria acolhido com misericórdia. Como, pois, não vos perdoaria também? 2. Abismo da humana fraqueza, tirania dos maus hábitos. Quantos cristãos recebem no tribunal da penitência a absolvição de suas faltas? É sincera neles a contrição, enérgicas são as suas resoluções, e caem de novo nos mesmos pecados, por vezes graves. O número de suas quedas cresce sem cessar. Não terão então sobejas razões de desânimo? Que a evidência da própria miséria nos mantenha na humildade, nada mais justo. Que ela nos faça perder a confiança será uma catástrofe, mais perigosa que tantas recaídas no erro. A alma que cai deve levantar-se imediatamente. Não deve cessar de implorar a piedade do Senhor. Não sabeis que Deus tem as suas horas e pode num instante elevar-nos à mais sublime santidade? Não tinha por acaso levado Maria Madalena uma vida criminosa? A graça, no entanto, a transformou instantaneamente. Sem transição, de pecadora, tornou-se grande santa. Ora, a ação de Deus não se reduziu no seu alcance. O que fez para outros, poderá fazer para nós. Não duvideis, a oração confiante e perseverante obterá a cura completa de vossa alma. Não me alegueis que o tempo passa e já toca talvez ao termo a vossa vida. Nosso Senhor esperou a agonia do bom ladrão para atraí-lo a si vitoriosamente. Num só minuto, esse homem tão culpado converteu-se. Sua fé e seu amor foram tão grandes que, apesar dos seus grandes crimes, nem passou pelo purgatório. Ocupa para sempre um lugar elevado nos céus. Que nada, pois, altere em vós a confiança. Do fundo do abismo, embora, apelai sem trégua para o céu. Deus acabará respondendo ao vosso apelo e em vós operará a sua justiça. 3. Certas almas angustiadas duvidam da própria salvação. Lembram-se demasiado de faltas passadas, pensam nas tentações tão violentas que por vezes nos assaltam a todos. Esquecem a bondade misericordiosa de Deus. Essa angústia pode tornar-se uma verdadeira tentação de desespero. Em moço, São Francisco de Sales conheceu uma provação dessas. Tremia de não ser um predestinado ao céu. Passou vários meses nesse martírio interior. Uma oração heróica o libertou. O santo prosternou-se diante de um altar de Maria, suplicou à Virgem que o ensinasse a amar seu filho com uma caridade tanto mais ardente sobre a terra, quanto ele temia não poder amá-lo na eternidade. Nesse gênero de sofrimento,
Há uma verdade de fé que nos deve consolar imensamente. Só nos perdemos pelo pecado mortal. Ora, sempre o podemos evitar. E quando tivermos tido a desgraça de cometê-lo, poderemos sempre nos reconciliar com Deus. Um ato de contrição sincera, feito logo, sem demora, nos purificará, enquanto esperamos a confissão obrigatória que convém se faça sem detença. Certamente a pobre vontade humana deve sempre desconfiar da sua fraqueza. Mas o Salvador nunca nos recusará as graças de que carecemos. Fará também todo o possível para ajudar-nos na empresa, soberanamente importante da nossa salvação. Eis a grande verdade que Jesus Cristo escreveu com o seu sangue e que vamos agora reler juntos na história da sua paixão. Já tereis algum dia refletido como puderam os judeus apoderar-se de nosso Senhor? Acreditareis por acaso que isso conseguiram pela astúcia ou pela força? Podeis imaginar que na grande tormenta Jesus foi vencido porque era o mais fraco? Seguramente não. Os inimigos nada podiam contra ele. Mais de uma vez, nos 3 anos de suas pregações, haviam tentado matá-lo. Em Nazaré, queriam jogá-lo num precipício. Por várias vezes tinham apanhado pedras para lapidá-lo. Sempre, porém, a sabedoria divina desfez os planos dessa ímpia cólera. A força soberana de Deus reteve-lhes o braço, e Jesus afastou-se sempre tranquilamente, sem que ninguém tivesse conseguido fazer-lhe o menor mal. Em Getsêmani, ao dizer ele simplesmente seu nome aos soldados do templo, vindos para assenhorearem-se da sua pessoa sagrada, toda a tropa cai por terra, tocada de estranho pavor. Os soldados só se podem levantar pela permissão que ele lhes dá. Se Jesus foi preso, se foi crucificado, se foi imolado, é que assim o quis, na plenitude da sua liberdade e do seu amor por nós. Oblatus est quia voluit. Se o Mestre derramou sem hesitar o sangue todo por nós, se morreu por nós, como poderia recusar-nos graças que não são absolutamente necessárias e que Ele próprio nos mereceu pelas suas dores? Essas graças Jesus as ofereceu misericordiosamente às almas mais culpadas durante a paixão dolorosa. 2 apóstolos haviam cometido um crime enorme. A ambos ofereceu perdão. Judas o atraiçoa e lhe dá um beijo hipócrita. Jesus fala-lhe com doçura tocante. Chama-lhe seu amigo. Procura à força de carinho tocar esse coração endurecido pela avareza. Meu amigo, por que vieste? Judas, tu traz o Filho do Homem com um beijo? É esta a última graça do Mestre ao ingrato. Graça de tal força que jamais lhe mediremos bem a intensidade. Judas, porém, a repele. Perde-se porque assim formalmente o prefere. Pedro cria-se muito forte. Tinha jurado acompanhar o Mestre até a morte e o abandona, quando o vê às mãos dos soldados. Só o segue então de longe. Entra tremendo no pátio do palácio do sumo sacerdote. Por 3 vezes renega o seu senhor, porque receia os motejos de uma criada. Com juramento afirma que não conhece esse homem. Canta o galo. Jesus volta-se e fixa sobre o apóstolo os olhos cheios de misericordiosas e doces censuras. Cruzam-se os olhares. Era a graça, uma graça fulminante que esse olhar levava a Pedro. O apóstolo não a repeliu. Saiu imediatamente e chorou com amargura sua falta. Assim como a Judas, como a Pedro, Jesus nos oferece sempre graças de arrependimento e conversão. Podemos aceitá-las ou recusá-las. Somos livres. A nós compete decidir entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. A salvação está em nossas mãos. O Salvador não só nos oferece as suas graças, como faz mais.
intercede por nós junto ao Pai Celestial. Lembra-lhe as dores sofridas pela nossa redenção. Toma nossa defesa diante dele, desculpa-nos as faltas. Pai, exclama nas angústias da agonia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O Mestre, durante a paixão, tinha tal desejo de salvar-nos que não cessava um instante de pensar em nós. No Calvário, dá aos pecadores o seu último olhar. Pronuncia em favor do bom ladrão uma de suas últimas palavras. Estende largamente os braços na cruz para marcar com que amor acolhe todo arrependimento em seu coração amantíssimo. 4. Se jamais nas lutas íntimas vós sentirdes fraquejar na confiança, meditai as passagens do Evangelho que vos acabo de indicar. Contemplai essa cruz ignominiosa sobre a qual expira o vosso Deus. Olhai para sua pobre cabeça coroada de espinhos, que tomba inerte sobre o peito. Considerai os olhos vítreos, a face lívida, onde se coagula o sangue precioso. Olhai para os pés e as mãos transpassadas, para o corpo mal ferido. Fixai sobretudo o coração amantíssimo, que acaba de ser aberto pela lança do soldado. Dele correram umas poucas gotas de água ensanguentada. Tudo vos deu. Como será possível desconfiar desse Salvador? De vós, porém, espera ele retribuição de afeto. Em nome do seu amor, em nome de seu martírio, em nome da sua morte, tomai resolução de evitar doravante o pecado mortal. A fraqueza é grande, bem sei, mas ele vos ajudará. Apesar de toda a boa vontade, tereis talvez quedas e reincidências no mal, mas o Senhor é misericordioso. Só pede que não vos deixeis adormecer no pecado, que luteis contra os maus hábitos. Prometei-lhe confessar-vos logo e nunca passar a noite tendo sobre a consciência um pecado mortal. Felizes sereis se mantiverdes corajosamente esta resolução. Jesus não terá derramado em vão, por vós, o seu sangue bendito. Tranquilizai-vos quanto às vossas íntimas disposições. Tereis assim o direito de encarar com serenidade o temeroso problema da predestinação. Trareis sobre a fronte o sinal dos eleitos. O livro da confiança. Capítulo 5. 1. O sábio constrói a casa sobre o rochedo. Nem inundação, nem chuvas, nem tempestades a poderão lançar por terra. Para que o edifício da nossa confiança resista a todas as provas, preciso é que se eleve sobre bases inabaláveis. Quereis saber, diz São Francisco de Sales, que fundamento deve ter a nossa confiança? Deve basear-se na infinita bondade de Deus e nos méritos da morte e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, com essa condição de nossa parte, a firme e total resolução de sermos inteiramente de Deus e de nos abandonarmos completamente e sem reservas à sua providência. As razões de esperança são demasiado numerosas para que possamos citá-las todas. Examinaremos aqui somente a que nos são oferecidas pela encarnação do Verbo e pela pessoa sagrada do Salvador. De resto, é Cristo em verdade a pedra angular sobre a qual principalmente deve apoiar-se a nossa vida interior. Que confiança nos inspiraria o mistério da encarnação se nos esforçássemos por estudá-lo de maneira menos superficial? Quem é essa criança que chora no presépio? Quem é esse adolescente que trabalha na oficina de Nazaré? Esse pregador que entusiasma as multidões? Esse taumaturgo que opera prodígios sem conta? Esta vítima inocente que morre na cruz? É o Filho do Altíssimo, eterno e Deus, como o Pai. É o Emanuel, desde tanto tempo esperado. É aquele que o profeta chama o Admirável, o Deus Forte, o Príncipe da Paz. Mas Jesus, disto nos esquecemos frequentemente, é nossa propriedade. Em todo o rigor do termo,
Ele nos pertence, é nosso. Temos sobre ele direitos imprescritíveis, pois o Pai Celeste nos deu. A Escritura assim afirma: o Filho de Deus nos foi dado. E São João, em seu Evangelho, diz também: Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único. Ora, se Cristo nos pertence, os méritos infinitos de seus trabalhos, de seus sofrimentos e de sua morte, nos pertencem também. Sendo assim, como poderíamos perder a coragem? Entregando-nos o Filho, o Pai do céu nos deu a plenitude de todos os bens. Saibamos explorar largamente esse precioso tesouro. Dirijamo-nos, pois, aos céus com santa audácia, e em nome desse Redentor que é nosso, imploremos sem hesitar as graças que desejamos. Peçamos as bênçãos temporais e, sobretudo, o socorro da graça. Para nossa pátria, solicitemos a paz e prosperidade. Para a Igreja, calma e liberdade. Essa oração será certamente atendida. Assim agindo, não fazemos nós um negócio com Deus? Em troca dos bens desejados, oferecemos-lhe o seu próprio Filho unigênito. E nessa transação, Deus não pode ser enganado. Dá-lhes-emos infinitamente mais do que dele recebemos. Essa oração, pois, se a fizermos com fé, que transporta montanhas, será de tal sorte eficaz que obterá, se preciso for, mesmo os prodígios mais extraordinários. 2. O Verbo encarnado, que a nós se deu, possui um poder sem limites. Aparece no Evangelho como o Supremo Senhor da Terra, dos demônios e da vida sobrenatural. Tudo está submetido ao seu domínio soberano. Existe ainda, nesse poder do Salvador, outro motivo seguríssimo de confiança. Nada pode impedir nosso Senhor de socorrer-nos e proteger-nos. Jesus domina as forças da natureza. Logo no início do seu ministério apostólico, assiste às bodas de Caná. No correr do banquete, o vinho vem a faltar. Que humilhação para a pobre gente que havia convidado o Mestre com sua mãe e os discípulos. A Virgem Maria percebe logo o contratempo. E ela, sempre a primeira a perceber as nossas necessidades e aliviá-las. Lança ao filho um olhar de súplica. Murmura-lhe em voz baixa um curto pedido. Conhece Maria o seu poder e o seu amor. E Jesus, que nada sabe recusar-lhe, transforma a água em vinho. Foi este seu primeiro milagre. De outra feita, uma tarde, para evitar a turba que o assalta e comprime, atravessa o mestre de barca com os discípulos o lago de Genezaré. Enquanto navegam, levanta-se o vento em furacão, desaba a tempestade, as ondas crescem, os vagalhões esboarram-se com o tenebroso estrondo. A água inunda o tombadilho. Vai afundar-se a embarcação. Ele, fatigado pela dura labuta, dorme à popa, a cabeça divina apoiada sobre o cordame. Os discípulos aterrorizados acordam-no gritando: Mestre, mestre, salvai-nos que perecemos. Então, o Salvador levanta-se, fala ao vento, diz ao mar enfurecido: Silêncio, acalma-te. Instantaneamente tudo se acalmou. As testemunhas dessa cena interrogaram-se com assombro. Quem é esse homem a quem o mar e os ventos obedecem? Jesus cura os enfermos. Muitos cegos dele se aproximam às apalpadelas. A ele clamam o seu infortúnio. Filho de Davi, tende piedade de nós. O Mestre toca-lhes os olhos e esse contato divino os abre para a luz. Trazem-lhe um surdo mudo, pedindo-lhe que sobre ele imponha as mãos. O Salvador atende a esse desejo e a boca do homem fala e os seus ouvidos ouvem. No caminho, encontram um dia 10 leprosos. O leproso é um exilado na sociedade humana. Repelem-no das aglomerações. Evita-se o seu convívio
pelo medo do contágio. Todos se afastam com horror da sua podridão. Os 10 leprosos nem ousam aproximar-se de Nosso Senhor. Ficam ao longe. Mas reunindo o pouco de forças deixado pela moléstia, gritam dessa distância: Senhor, tende piedade de nós. Jesus, que devia ser, na cruz, o grande leproso, que devia ser na Eucaristia, o grande abandonado, comove-se com essa miséria. Ide mostrar-vos aos sacerdotes, lhe diz. E enquanto os infelizes caminham para executar as ordens do Mestre, sentem-se curados. Jesus ressuscita os mortos. São 3 os que ele faz voltar à vida. E também, pelo mais maravilhoso dos prodígios, depois de morrer nas ignomínias do Gólgota, depois de ter sido depositado no sepulcro, ele se ressuscita a si mesmo na madrugada do 3º dia. É assim que a nós também ressuscitará no fim dos tempos. Os nossos amados, os nossos mortos, ele nos restituirá, transformados, mas sempre semelhante ao que foram. Estancará assim as nossas lágrimas por toda a eternidade. Então não haverá mais pranto, nem ausência, nem luto, porque terá terminado a era da nossa miséria. Jesus domina o inferno. Durante os 3 anos de sua vida pública, ele, por vezes, encontra-se com possessos. Fala aos demônios em tom de autoridade soberana. Dá-lhes ordens imperiosas e os demônios fogem à sua voz, confessando-lhe a divindade. Jesus é o Senhor da vida sobrenatural. Ressuscita almas mortas e lhes restitui a graça perdida. E para provar que tem realmente esse poder divino, cura um paralítico. Que será mais fácil? Pergunta aos escribas que o cercam. Que será mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e caminha? A fim de que conheçais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, levanta-te, diz ao paralítico, toma a tua enxerga e volta para casa. Seria bom meditar longamente sobre o estupendo poder de Jesus Cristo. Quando se trata de o pôr este poder a serviço do seu amor por nós, o Mestre nunca hesita. 3. A verdade é que Nosso Senhor é adoravelmente bom. Seu coração não pode ver sofrer sem sangrar. Essa piedade o faz operar alguns dos seus maiores milagres espontaneamente, antes mesmo de ter recebido qualquer súplica. A multidão segue-o através das montanhas desertas da Palestina. Durante 3 dias, esquece-se para ouvi-lo, da necessidade de comer e beber. Chama, porém, o Mestre e os apóstolos. Vede essa pobre gente, diz-lhes. Não os posso despedir assim. Caíam na inanição em caminho. Tenho pena dessa multidão. E multiplica os poucos pães que restavam aos discípulos. Outra vez, dirigia-se ele à pequena cidade de Naim, escoltado por uma turba bem numerosa. Quase ao chegar às portas, encontra o cortejo fúnebre. Era um jovem que levavam para a última morada, filho único de pobre mãe viúva. Nada esperando mais da vida, em profundo desalento, seguia lamentavelmente a triste mulher o corpo de seu filho. A vista dessa dor muda emocionou vivamente o Mestre. Tomou-se de misericórdia. Pobre mãe aflita, disse, não chores mais. E aproximando-se da padiola onde jazia o cadáver, restituiu vivo o mancebo à sua mãe. Almas feridas pela provação, consciências perturbadas pela dúvida, talvez ou pelo remorso, corações torturados pela traição ou pela morte, vós que sofreis, acreditais, por acaso, que Jesus não tem a piedade das vossas dores? Isso seria não compreender o seu imenso amor. Ele conhece as vossas misérias, ele as vê, e seu coração se compadece delas.
É por vós hoje que ele lança o seu grito de compaixão. É a vós que ele repete, como a viúva de Naim: não chores mais, eu sou a resignação, eu sou a paz, eu sou a ressurreição e a vida. Essa confiança que naturalmente nos deveria inspirar a divina bondade, nosso Senhor nola reclama explicitamente. Faz dela a condição essencial de seus benefícios. Vemo-lo no Evangelho exigir atos formais dessa confiança antes de operar certos milagres. Por que é que ele, sempre tão terno, se mostra assim duro na aparência para com a cananeia que lhe pede a cura da filha? Repele-a por diversas vezes, mas nada a faz desanimar. Multiplica ela suas súplicas tocantes. Nada lhe diminui a confiança inabalável. Era isso justamente o que pretendia Jesus. Ó mulher, exclama com alegre admiração, como é grande a tua confiança! E acrescenta, que a tua vontade seja feita. Fiat tibi sicut vis. A confiança obtém a realização dos nossos desejos. É nosso Senhor, é Ele próprio que o afirma. Estranha a aberração da inteligência humana. Cremos nos milagres do Evangelho, visto que somos católicos convictos. Cremos que Cristo nada perdeu do seu poder subindo aos céus. Cremos na sua bondade, provada em toda a sua vida. E, no entanto, não sabemos abandonarmos a confiança nele. Como conhecemos mal o coração de Jesus. Obstinamo-nos a julgá-lo pelos nossos fracos corações. Parece, em verdade, que queremos reduzir a sua imensidade às nossas mesquinhas proporções. Custamos a admitir essa incrível misericórdia para com os pecadores, porque somos vingativos e lentos em perdoar. Comparamos a sua infinita ternura com os nossos pequeninos afetos. Nada podemos compreender deste fogo devorador que fazia do seu coração um imenso braseiro de amor, dessa santa paixão pelos homens que o dominava completamente, dessa caridade infinita que o levou das humilhações do presépio ao sacrifício do Gólgota. Infelizmente, não podemos dizer com o apóstolo São João na plenitude de nossa fé: cremos, Senhor, no vosso amor. Credidimus caritate. Mestre divino, queremos doravante abandonar-nos inteiramente à vossa direção amorosa. Confiamos-vos o cuidado do nosso futuro material. Ignoramos o que nos reserva esse futuro, sombrio de ameaças, mas abandonamo-nos às mãos da vossa providência. Confiamos ao vosso coração os nossos pesares. São por vezes bem cruéis, mas vós estáis conosco para suavizá-los. Confiamos à vossa misericórdia as nossas misérias morais. A fraqueza humana faz-nos temer todos os desfalecimentos, mas vós, Senhor, nos haveis de amparar e preservar das grandes quedas. Como o apóstolo preferido que repousou a cabeça sobre o vosso peito, assim pousaremos nós sobre o vosso divino coração. E segundo a palavra do salmista, aí dormiremos em deliciosa paz, porque estaremos, ó Jesus, radicados por vós numa confiança inalterável. O livro da confiança. Capítulo 6. 1. O melhor elogio que se possa fazer da confiança consiste em mostrar os seus frutos. Será o assunto deste último capítulo. Possam as considerações seguintes encorajar as almas inquietas e fazê-las vencer, enfim, a sua pusilanimidade, ensinando-as a praticar perfeitamente essa preciosa virtude. A confiança não evolui nas esferas mais modestas das virtudes morais. Ela se eleva de um salto até o trono do Eterno, até o próprio coração do Pai Celeste. Rende uma excelente homenagem às suas perfeições infinitas, à bondade, porque só dele espera o auxílio necessário, ao poder, porque despreza qualquer outra força que não seja sua,
A ciência, porque reconhece a sabedoria de sua intervenção soberana. A fidelidade, porque conta sem hesitações com a palavra divina. Participa, pois, essa virtude ao mesmo tempo do louvor e da adoração. Ora, nas diversas manifestações da vida religiosa, nenhum ato é mais elevado do que esses. São os atos sublimes em que se ocupam no céu os espíritos bem-aventurados. Os serafins velam a face com as asas em presença do Altíssimo e os coros angélicos lhe repetem, enlevados, a sua tríplice aclamação. A confiança resume numa luminosa e dulcíssima síntese as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Por isso o profeta, obrumbrado pelo brilho dessa virtude, se sente incapaz de sopitar a admiração e exclama com entusiasmo: bendito o homem que confia em Deus. Ao contrário, a alma sem confiança ultraja o Senhor. Duvida da sua providência, da sua bondade e do seu amor. Vai procurar o amparo das criaturas. Chega até por vezes em nossos dias a se entregar a práticas supersticiosas. A infeliz apoia-se sobre esteios frágeis que se quebrarão sob o seu peso e a ferirão cruelmente. E Deus irrita-se com tal ofensa. O quarto livro dos Reis conta que Ocosias, doente, mandou consultar os sacerdotes dos ídolos. Jeová se encolerizou, encarregou o profeta Elias de transmitir terríveis ameaças ao soberano. Não haverá um Deus em Israel para que consulteis Beelzebub, o Deus de Acaron? Eis porque não vos levantareis mais do leito em que vos achais, e sucumbireis irremissivelmente. O cristão que duvida da bondade divina e restringe as suas esperanças às criaturas, não merecerá a mesma censura? Não se expõe a justo castigo? A providência não vela por acaso sobre ele, para que lhe seja preciso dirigir-se loucamente a seres débeis e fracos, incapazes de lhe vir em auxílio? 2. Não deixeis que se perca a vossa confiança, diz o apóstolo São Paulo, pois ela merece uma grande recompensa. Essa virtude, com efeito, traz tão grande glória a Deus que atrai necessariamente para as almas favores excepcionais. O Senhor, por várias vezes, declarou nas Escrituras com que generosa magnificência trata os corações confiantes. Porque esperou em mim, eu libertarei, eu o protegerei, porque reconheceu o meu nome. Apelará para mim e eu o atenderei. Com ele ficarei em suas tribulações, delas o livrarei e o glorificarei. Que promessas pacificadoras na boca daquele que pune toda palavra inútil e condena a mais ligeira exageração. Assim, pois, e segundo o testemunho da própria verdade, a confiança afasta de nós todos os males. Porque escolhestes o Altíssimo como refúgio, o mal não chegará até vós, e de vós não se aproximarão os flagelos, pois ele ordenou aos seus anjos que vos guardassem em todos os caminhos. Eles vos carregarão nas mãos, com receio de que tropeceis nas pedras. Podereis caminhar sobre a áspide e o basilisco, e calcareis aos pés o leão e o dragão. Dos males de que nos preserva a confiança, põe-se em primeira linha o pecado. De resto, nada mais conforme a natureza das coisas. A alma confiante conhece o seu nada, como de todas as criaturas. É por isso que não conta consigo mesma, nem com os homens, e põe em Deus toda a sua esperança. Desconfia da própria miséria, pratica, por conseguinte, a verdadeira humildade. Ora, como sabeis, o orgulho é a fonte de todas as nossas faltas e o início da ruína. O Senhor afasta-se do soberbo, abandona-o à sua fraqueza e o deixa cair. A queda de São Pedro é disso um terrível exemplo.
Nos desígnios misericordiosos de sua sabedoria, Deus permitirá, talvez, que a provação assalte por algum tempo a alma confiante. Nada, no entanto, a abalará. Ficará imóvel e firme, como a montanha de Sião. Conservará a alegria no fundo do coração, e apesar do rugido da tormenta, dormirá tranquila como a criança nos braços do pai. Deixar-se-á levar ao termo feliz de sua jornada, pois Deus salva os que nele esperam. Esses são, porém, benefícios puramente negativos. Deus cumula com benefícios positivos o homem que nele confia. Ouvi com que ampla poesia o profeta expõe esta verdade. Feliz o homem que põe em Deus a sua confiança e de quem o Senhor é a esperança. Será semelhante a uma árvore transplantada para a borda da água e que enterra as raízes em solo úmido. Nada temerá a chegada da canícula. Suas folhas serão sempre verdes, não sofrerá no tempo da seca e jamais cessará de dar frutos. Para ressaltar, por impressionante contraste, a paz radiosa desse quadro, contemplai a sorte lamentável daquele que conta com as criaturas. Maldito o homem que no homem põe a sua confiança, que se apoia sobre a carne e cujo coração foge do Senhor. Será semelhante à tamargueira do deserto. Ficará na aridez, em terra salgada e inabitável. 3. Enfim, e como uma das suas maiores prerrogativas, a confiança é sempre atendida. Nunca será demasiado repeti-lo. A prece confiante obtém tudo. Com insistência muito acentuada, a Escritura recomenda-nos reanimar a nossa fé antes de apresentarmos a Deus nossas súplicas. Tudo o que pedirdes a Deus com fé na oração, vós o obtereis, declara o Mestre. O apóstolo São Tiago usa da mesma linguagem. Quer que peçamos com fé, sem hesitar. Aquele que duvida assemelha-se à vaga inconstante do mar. Em disposições tais, é inútil pretender ser ouvido. Ora, de que fé tratam os trechos precedentes? Não é da fé habitual que o batismo infunde nas almas, mas sim de uma confiança especial que nos faz esperar firmemente a intervenção da providência em circunstâncias dadas. É o que diz explicitamente nosso Senhor no Evangelho. Seja qual for o objeto da vossa prece, crede que o obtereis, e isso vos será concedido. O Mestre não podia designar mais claramente a confiança. Podemos ter fé viva e duvidar, no entanto, que Deus queira acolher favoravelmente este ou aquele pedido nosso. Temos acaso a certeza, por exemplo, de que o objeto do nosso desejo convém ao bem verdadeiro da nossa vida? Hesitamos, pois. E essa simples hesitação, nota um teólogo, diminui a eficácia da oração. Em outras ocasiões, pelo contrário, a certeza íntima fortifica-se a ponto de repelir completamente toda dúvida ou hesitação. Estamos tão certos de sermos atendidos que já nos parece ter na mão a graça solicitada. Em atenção a uma confiança tão perfeita, escreve o padre Peche: Deus nos concede graças que sem isso não nos teria dado. Com efeito, o bem que lhe pedíamos não nos era necessário, ou então, esse bem não realizava as condições precisas para que Deus, em virtude de suas promessas, se obrigasse a nolo dar. O mais das vezes, de resto, essa íntima certeza é obra da graça em nós. Por isso, conclui o autor, uma singular confiança em obter esta ou aquela bênção é uma espécie de promessa especial que Deus nos faz de nola conceder. Uma palavra de São Tomás resumirá esta curta digressão. A oração, diz o doutor Angélico, tira o seu merecimento da caridade, mas sua eficácia impetratória lhe vem da fé e da confiança. 4.
Os santos rezavam com essa confiança e por isso Deus se mostrava a respeito deles de uma liberalidade infinita. O abade Siçóis, segundo narra a vida dos padres, rezava um dia por um dos seus discípulos que a violência da tentação tinha batido. Queirais ou não, dizia Deus, não vos deixarei antes de eu ter descurado. E a alma do pobre irmão recobrou a graça e a serenidade. Nosso Senhor dignou-se revelar a Santa Gertrudes que sua confiança fazia tal violência ao Divino Coração que ele era forçado a favorecê-la em tudo. E acrescentou que, assim agindo, satisfazia as exigências da sua bondade e do seu amor por ela. Uma amiga da santa orava desde algum tempo sem nada obter. O Salvador lhe disse: diferi a concessão do que me pedes, porque não confias na minha bondade como a minha fiel Gertrudes. A ela nunca recusarei nada do que me pedir. Enfim, eis segundo o testemunho do bem-aventurado Raimundo de Capua, seu confessor, como rezava Santa Catarina de Sena. Senhor, dizia, não me afastarei de junto dos vossos pés, da vossa presença, enquanto a vossa bondade não me tiver concedido o que desejo, enquanto não vos aprouver fazer o que vos peço. Senhor, continuava, eu quero que me prometais a vida eterna para todos aqueles que amo. Depois, com uma audácia admirável, estendia a mão para o tabernáculo. Senhor, acrescentava, ponde a vossa mão na minha. Sim, dai-me uma prova de que me dareis o que vos peço. Que esses exemplos nos incitem a nos recolhermos no fundo da alma, examinemos um pouco a consciência. Com o piedoso autor, dirijamos a nós mesmos a pergunta seguinte: teremos posto em nossas preces uma confiança total, um pouco desse absolutismo da criança que solicita da mãe o objeto que deseja? O absolutismo dos pobres mendigos que nos perseguem e que, à força da importunação, conseguem ser atendidos? Sobretudo, o absolutismo, ao mesmo tempo tão respeitoso e tão confiante, dos santos em suas súplicas? 5. Uma conclusão resulta naturalmente, imperiosamente, deste curto estudo. Almas cristãs, empregai todos os meios ao vosso alcance para adquirir a confiança. Meditai muito sobre o poder infinito de Deus, sobre o seu imenso amor, sobre a inviolável fidelidade com que Ele cumpre suas promessas, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fiqueis, porém, indefinidamente parados na expectativa. Da reflexão, passai à ação. Fazei frequentemente atos de confiança, que cada ação vossa vos sirva de ocasião para renová-los. E é sobretudo nas horas de dificuldades e de provação que os deveis multiplicar. Repeti com frequência a invocação tão tocante: Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Nosso Senhor dizia a uma alma privilegiada: basta a pequenina oração, confio em vós, para me encantar o coração, porque nela se compreendem a confiança, a fé, o amor e a humildade. Não receeis exagerar a prática desta virtude. Não se deve nunca temer na suposição, todavia, de uma vida boa. Não se deve nunca temer o exercer demasiadamente a virtude da confiança. Pois assim como Deus, em razão de sua infinita veracidade, merece um crédito, de alguma sorte, infinito, assim também, em razão de seu poder, de sua bondade, da infalibilidade das suas promessas, perfeições estas que não são menos infinitas que sua veracidade, ele merece confiança ilimitada. Não poupeis esforços. Os frutos da confiança são asaz preciosos para que valha a pena colhê-los. E se um dia vierdes a vos queixar de não ter obtido as vantagens maravilhosas esperadas, eu vos responderei com São João Crisóstomo. Dizeis: esperei e não fui atendido. Estranhas palavras.
Não blasfemeis as Escrituras. Não foste atendido porque não confiastes como convinha, porque não esperastes o fim da prova, porque fostes pusilânime. A confiança consiste, sobretudo, em levantar o ânimo no sofrimento e no perigo e elevar o coração para Deus. Mater Dei